Olá, Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta ao povo de Efésios, no capítulo 3, do versículo 20 e o versículo 21. 20 e 21. Nós vamos estar usando a Bíblia Viva, que é uma Bíblia de mais fácil entendimento, né? Então, Efésios 3, 20, 21. Olha lá. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. A Ele seja dada glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa de seu plano soberano de salvação para a Igreja, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, que promessa maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa. Olha, nós vemos aqui nesta versão que o texto fala que Deus, Ele pode nos dar muito mais do que aquilo que nós ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, né? Aqui está falando do poder de Deus, da grandiosidade do poder de Deus, né? E é importante observar que ele fala, olha, pelo seu grandioso poder operando em nós. Que poder seria este? Que poder seria esse? O seu aqui é o poder de Deus, né? Que poder seria esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nossa vida. Ele pode realizar muito mais além do que aquilo que nós sequer ousaríamos pedir ou imaginar. Mas tudo, né, irmãos, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus, tá? Então, às vezes, nós não entendemos, né, como para a glória de Deus. Sim, porque se Deus nos der algo que não venha a enaltecer, a engrandecer o nome dele, Deus, estaria sendo incoerente, né? Ele estaria sendo incoerente. Então, nós sempre voltamos à oração do Pai Nosso. Ele pode dar muito mais daquilo que nós pedimos, muito mais daquilo do que nós sequer imaginamos, mas se for conforme a vontade dele, né? Se for conforme a vontade dele. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele sabia o que era viver com recursos limitados. Ele sabia, né? Ele sabia ser questionado pelas suas ações. Ele sabia, né, ser questionado pelas suas ações. Ó, Marcos 3, 21. Quando os amigos dele souberam
do que estavam acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Está fora de si, diziam ele. Não é isso? Então, irmãos, Jesus, ele foi chamado de louco, né? Jesus, ele foi chamado de alguém que estava fora de si. Fora de si, né? Então, ele sabia como agir nessas situações. E Jesus, ele sabia também, né, experimentar, vivenciar a rejeição daqueles a quem ele, Jesus, procurava servir. Parece loucura, né? Parece loucura, né? Ele veio para servir, ele viveu para servir, e muitos o rejeitaram. Olha João 6:66. Nesse ponto, quer dizer, no ponto do discurso que ele estava fazendo, né? Muitos dos seus seguidores voltaram para trás e o abandonaram. Então muitos abandonaram a Cristo já naquela época. E por que seria diferente hoje? Porque hoje não iria acontecer de pessoas que, diante de um discurso duro, direto, franco, de Jesus, também não o abandonassem. Por que seria diferente? Que seria diferente de pessoas hoje que, sabedores de que Deus pode fazer muito mais do que eles pedem, muito mais do que eles imaginam, e ao fazer um pedido a Deus tivesse o pedido negado. Quem nos garante que esses também não o abandonam? Não, irmãos, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Então vivenciavam com Cristo, via ele fazer milagres e abandonaram. Hoje também pode acontecer, como não? Como não? Então, muitos que acompanhavam Jesus acharam que ele estava louco, fora de si. Outros, diante de um discurso mais firme, abandonou. Não é nada diferente de hoje, irmãos. Não é nada diferente. Poucos são os líderes espirituais que têm a ousadia de confrontar a igreja, o pecado da igreja. Poucos. A grande maioria pensa 1 milhão de vezes antes de falar. Por quê? Porque sabe que muitos vão abandonar. Esse líder aí pega muito pesado. Não é pesado, é o texto bíblico. É a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes. Corta na ida e corta na volta. E tem gente que não quer, né? Tem gente que está atrás de Cristo para só ouvir aquilo que agrada, né? Só ouvir aquilo que agrada. A Bíblia light. Ouvido dói se falar alguma coisa mais pesada. Isso não é cristão. Tá? Não, pastor, é que chegou agora na igreja. Bem, se chegou agora na igreja, pode ter certeza que o Espírito Santo o sustenta a ouvir isso. Pode ter certeza, se de fato, de verdade, se converteu. Né? Mas aquele que quer só ouvir o que agrada o coração, que vai na igreja como se fosse a um hipermercado buscar só bênção, não, isso não é cristão. Né? Então, não são seguidores de Cristo, não são imitadores de Cristo. Por que o senhor fala isso, pastor? O texto fala aqui, que Jesus Cristo sabia viver com recursos limitados. E ele era Deus. Ele podia e pode fazer o que ele quiser.
mas ele sabia viver com recurso limitado, né? Jesus Cristo, ele sofreu várias oposições, várias, em todos os sentidos, né? Daqueles egoístas que buscavam ele somente a troco do pão e do peixe. Ele sofreu a perseguição daqueles religiosos, porque a fala dele quebrou o comércio religioso, né? Porque agora todos teriam acesso a Deus. Então, e o sacerdote ia fazer o quê? Né? Jerusalém vivia, e praticamente vive até hoje, de religião. E Jesus Cristo quebrou esse comércio, quebrou essa lógica da religião, né? E ele sofria a perseguição dos governantes, né? Porque achava que ele poderia fazer um levante e tomar o governo. Mas, irmãos, essa situação adversa, né? Essas oposições, né? Não permitiu que afetasse a confiança dele, Jesus Cristo, em Deus Pai. Não permitiu, ele continuou firme, né? Ele continuou firme porque ele sabia que o que ele falava, o que ele fazia, vinha de Deus. Vinha de Deus, ele não se preocupou muito não. Então, irmãos, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, né? E com a mesma convicção de que Deus fará na nossa vida tudo o que ele prometeu. Tudo o que, pastor? Bem, a promessa maior é levar para o céu. Essa promessa é garantida daqueles que continuam firmes com Cristo. A promessa do Espírito novo, revivido, também é garantida. A cura na alma, né, na renovação do jeito de pensar, no jeito de agir, tem a participação nossa, né, como cooperadores de Deus, e a ação do Espírito Santo, a cura na alma. No corpo, pode acontecer milagre e pode não acontecer milagre, porque milagre não é a regra aqui na Terra. Milagre no corpo físico, né? Não é a regra. Milagre aqui na Terra é exceção. É exceção, mas pode acontecer. Nós acreditamos que pode acontecer, né? Deus abençoa aqueles que se propõem a trabalhar, a estudar. Deus dá o retorno, porque a Bíblia fala que planta, colhe. Deus abençoa, né? A todos aqueles que levantam cedo, vai trabalhar, estuda, procura fazer o que é o correto, né? Deus abençoa. Mas tem gente que não, tem gente que quer ficar deitado dormindo, né? E querer que Deus abençoe. Não é assim que funciona, irmãos. Nessa vida, nesse tempo que chamamos de agora, de hoje, não, Deus abençoe. De você pisar, a planta dos teus pés serão abençoados. Mas é preciso que você pise, né? Se você ficar deitado, parado, não vai ser abençoado. E o pisar aí indica ação, né? Movimento. Deus é contigo, é trabalho de parceria, né? Mas é preciso que se movimente, é preciso que você, né, tenha vontade e atitude. E nós somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, né? Nós temos que entender isso. Olha o que fala em Hebreus 7:25. Ele pode salvar completamente todos quanto vão a Deus por meio dele, né? Ele, quem? Jesus Cristo, pode salvar a todos que vão a Deus por meio dele. É preciso que haja essa manifestação, né? Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali para lembrar a Deus que ele já pagou os pecados deles com o seu sangue, né? Está querendo dizer que quando nós vamos até Deus através de Jesus Cristo, nós seremos salvos. Salvos das provações, pastor? Não. Salvo das tentações, pastor? Também não. Nas provações, Deus ele vai nos provar até onde nós suportamos. Nas tentações, Deus vai permitir que Satanás nos tente até onde nós suportamos.
Mas tanto na prova como na tentação, Ele é conosco. Ele é conosco, Ele não nos deixará sozinho, né? Então, Jesus Cristo nos garante essa salvação eterna. Por quê? Porque já foi cumprido a justiça divina com a morte vicária. Nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele vai perdoar a todos os que têm fé em Cristo, e fará de cada um destes uma nova criatura. Haverá renovação no espírito de imediato, na mente, naquele trabalho de cooperação entre nós, né, e o Espírito Santo, não é isso? E no corpo, quando nós voltarmos para esse tempo, quando nós ressuscitarmos, né, com o corpo glorificado. Olha lá, 2 Coríntios 5,17. Quando alguém se faz cristão, né, imitador de Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, né, no espírito. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Importantíssimo isso, irmão. Nós temos um espírito que antes não falava com Deus e agora tem acesso direto, conversa direto com Deus. Então nós temos tudo para nos renovar na alma. E se nós nos mantermos firmes nessa convicção, nessa verdade, né, nós vamos morar no céu. Não podemos esquecer que alguns, infelizmente, voltam para trás. Lembra de João 6,66? Né? Nesse ponto, muitos dos seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Ah, pastor, ele não dá tudo que eu peço? Não dá. Ah, então largar desse Jesus aí. Então, irmão. E aí isso é problema, né? Mas ele não vai dar tudo que você quer, não. Ele vai dar tudo que for bom para você. Porque nem tudo que você quer é bom, né? Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele sabia viver com recursos limitados, né? Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa. Deus convida a todos a avançar com fé e receber o dom da vida eterna. Já pensou que maravilha? É que a pessoa não acredita na vida eterna, né? Não acredita. Porque se a pessoa acreditar na vida eterna, ela fala, puxa vida, aqui na Terra 100 anos, né? 100 anos, no máximo, né? A vida eterna, a eternidade, céu e inferno. Ah, não, vou querer passar a eternidade no céu. Seria, né? Mas fazer o quê? As coisas espirituais se discernem de maneira espiritual, né? Agora, quando eu falei que Deus, ele não dá tudo que nós queremos aqui na Terra, isso é verdade. Deus dá o que é bom para nós. Mas olha, ele nos fortalece. É uma promessa de Deus. Fortalecer aqueles que confiam nele, né? Olha lá, Romanos, né, 16, 25. Vamos ver se é. Eu os entrego a Deus, aquele que é capaz de fazê-las fortes e firmes no Senhor, né? Que maravilha. Olha aí, ó. Hebreus 16, 25. Eu os entrego a Deus, aquele que é capaz de fazê-los fortes e firmes no Senhor, tal como diz o Evangelho e tal como eu lhes tenho falado. Este é o plano divino de salvação para vocês, que não são judeus, gentios, né? Conservado em segredo desde o princípio dos tempos, né? O importante aqui, olha, está dizendo que Deus é capaz de nos fazer fortes e firmes no Senhor. Para quê, pastor? Para enfrentar esse tempo ruim, esse tempo mau, as provas, as tentações, né? Então, por meio do Espírito Santo e da palavra, da Bíblia, nós começamos a ter um olhar como o olhar de Deus, a cosmovisão de Deus, né? Visão de mundo de Deus. Quando nós começamos, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Quando nós vamos lendo a Bíblia, a gente começa a ter
na nossa alma, na nossa mente, né, uma visão conforme a visão de Deus. Porque agora o nosso espírito conversa com Deus e tal, né? Então vai tendo uma renovação de mente, né? E isto ajuda a entender o que agrada a Deus. Isso ajuda a gente a entender o que de fato agrada a Deus. Irmãos, quando nós acreditamos, né, que Deus cumprirá todas as suas promessas, quando nós cremos nisso, a nossa fé ela é fortalecida e temos paz. Saber que nós temos um Deus que nos conhece e que Ele nos proporciona, se pedirmos tudo o que for melhor para nós, nossa, dá paz. Se realmente tivermos fé, sabemos que nós podemos orar, conversar com esse Deus, apresentar a Ele as nossas dificuldades, apresentar a Ele o nosso desejo, né, a nossa vontade, mas deixar para que Ele decida, né, e nós temos confiança, temos fé de que Ele quer o melhor para a nossa vida. Nossa, é paz total, irmãos. E não importa como está o mundo aí fora, não importa a circunstância, né? Pode estar no meio de uma briga de faca, no escuro, que a gente continua em paz. Não é bem assim, mas enfim. Pode estar vivendo em meio a, sabe, a opressão, a dificuldade, né? A perseguição no trabalho. Pode estar, a gente continua em paz. Porque nós já oramos, já apresentamos a Deus e nós confiamos que Deus vai fazer melhor, né? Aquelas dificuldades que antes ela nos afastava do caminho de Deus, ela perde força, né? Aquelas coisas, aquelas dificuldades, aquela circunstância que impedia a gente ter um relacionamento mais íntimo com Deus, ela perde força. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós confiamos em Deus, nós vamos ser fortalecidos. É isso que chama encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito é dialogar com o Espírito, é conhecer o Espírito, usar o Espírito para que ele nos ensine o que é certo, nos dê a direção melhor, entendeu? É isso, se encher-se do Espírito, conversar com ele, entendeu? E a cada dia mais a gente vai enchendo, né? E aquilo que antes era problema, dificuldade, que às vezes nos afastava de Deus, hoje não afasta mais. A esperança, irmãos, ela vai substituir o desânimo. A esperança vai substituir o desânimo, né? E a confiança com certeza vai vencer a dúvida. Vai vencer a dúvida. Então é preciso que a gente entenda que esse relacionamento com Cristo, depois que nós aceitamos a Cristo, esse relacionamento aqui na terra, é uma escola onde há testes, onde há provas, e a gente tem que aprender a cada dia mais. A cada dia mais. E o aprendizado passa muito pela convivência, pelo diálogo, que é a oração. Entendeu? É isso. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita. Isso é maravilhoso. Tá certo, irmão? Deus é capaz. O Espírito Santo é capaz. O Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo nos capacita. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra que nos traz esperança, confiança no Senhor. Pai, que nosso coração continue firme no Senhor e que o Teu Santo Espírito nos esclareça, Senhor meu Deus, dessas Tuas verdades, dessas Tuas promessas, para que nós possamos fazer dessas verdades prática no nosso dia a dia e cada dia mais estarmos santificados e cada dia mais estarmos naquela posição que agrada o Teu coração. Pai, nós queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, né, Pai? Passa por dores, dificuldade em membros, em órgãos. Sabemos que o Senhor cria e o Senhor recria, que o Senhor tem todo o poder do mundo para recriar. E que esse milagre seja usado para que essa pessoa e outras, né, se aproximem mais de Ti. Mas que não seja feito conforme a nossa vontade, ó Pai, mas conforme a Tua vontade.
Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, pois sabemos que a nossa mente é onde o Satanás mais age, nos trazendo desânimo, nos trazendo dúvida, né? Lançando dúvida, será que vale a pena mesmo continuar com isso? Será que vale a pena acreditar nesse Deus? Será que não está falando com bichinho imaginário, né? Será? Satanás traz isso, Pai, mas que nós possamos continuar firme, sabendo que o Senhor é um Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus presente, e que cada dia mais, Senhor meu Deus, a nossa fé aumente, a nossa confiança aumente no Senhor, Pai. Por isso trabalha a nossa alma, Pai, trazendo esperança, trazendo alegria, confiança no Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos na família, abençoe a família, projeto do Senhor. Abençoe a igreja, Pai. O segredo é revelado no Novo Testamento, né? Conforme nós vemos em Romanos 16, 25, tua palavra diz que a igreja é o mistério revelado. Nós somos gratos a isso, a igreja é o corpo de Cristo. Obrigado, meu Deus. Abençoe também o governo, que é a delegação do Senhor, para que as pessoas possam fazer o bem e o bem que é comum. Abençoe também os governados, abençoe a sociedade como um todo, onde haja um humano que a sua presença, Senhor meu Deus, se faça sentir, que as pessoas percebam a sua presença, Pai, e que isso mova corações, transforme mente, renove, Senhor meu Deus, pensamentos, converta ideias, Senhor meu Deus, para o Senhor. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.